Sejam todos bem-vindos ao canal De Olho na Língua Portuguesa. Bem-vindos com hífen. Por que eu disse bem-vindos com hífen? Porque o nosso assunto de hoje será hífen. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e não perca nada do nosso canal De Olho na Língua Portuguesa. Então, como eu falei, nós vamos falar a respeito do hífen hoje. Eu sou o professor Marco Antônio Pereira e hoje o nosso assunto será hífen. E vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir essa aula em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre os casos em que se usa o hífen. E na segunda aula nós vamos falar sobre os casos e na segunda parte, melhor dizendo, nós vamos falar dos casos em que não se usa o hífen. Casos em que se usa o hífen. Com os prefixos es, sem, além, a quem, recém, pré, pró e pós. Então, com esses prefixos que eu disse, nós vamos usar o hífen antes de qualquer palavra. Exemplos: ex-marido, sem teto, além-mar, a queimar, recém-casado, pré-história, proativo, pós-graduado. Todas aqui com hífen. Avisando aqui que o pré, o pró e o pós devem ser acentuados para que haja o hífen aí. Segunda regra. Entre vogais iguais. Então, se eu tenho a primeira palavra terminada em vogal e a segunda palavra iniciada pela mesma vogal, então eu vou usar o hífen. Exemplos: anti-inflamatório. Anti acaba com i. Inflamatório começa com i. Então, nesse caso, nós vamos ter o hífen. Outros exemplos: micro-ondas, arqui-inimigo, contra-ataque. Então, sempre com hífen. Entre consoantes iguais, é a terceira regra. Entre consoantes iguais, nós vamos usar também o hífen. Exemplos: subbase, interregional, superresistente. Vamos pegar aqui subbase. Sub termina com B. Base começa com B. Então, nesse caso, nós vamos usar o hífen. Quando o segundo elemento começa com H. Exemplos: super-homem,
é sobre-humano, anti-higiênico. Nesse caso aqui, homem, humano e higiênico começam com H. Então, nesse caso, teremos o hífen. Agora, a palavra sub-humano não tem hífen. Por quê? Porque nesse caso aqui, o H sai fora, né? O H sai aqui. Nos compostos formados por justaposição, em que há uma unidade semântica, ou seja, em que há uma unidade de sentido. O que seria essa unidade de sentido? Vamos pegar, por exemplo, a palavra segunda-feira. Segunda significa uma coisa, feira significa outra coisa. Unindo essas duas palavras, segunda-feira tem um terceiro significado. No caso, segunda-feira é um dia da semana, né? É um dia da semana. Então, por isso vai ter o hífen. E assim nós temos tenente-coronel, vira-lata e assim por diante. Sexta regra do emprego do hífen. Nós vamos usar o hífen quando o segundo elemento for derivado de um topônimo. O que é um topônimo? É um nome de lugar, né? Então, exemplos: Belo Horizontino é com hífen, Rio Grandense é com hífen, Pouso Alegrense é também com hífen. Quem estiver nos assistindo e que for de Pouso Alegre, fique sabendo disso. O mesmo acontecendo com quem é de Belo Horizonte e que esteja nos assistindo nesse momento. Sétima e última regra do emprego do hífen. Empregamos o hífen nas espécies animais e botânicas. Então, quando eu tenho espécies animais ou espécies botânicas, nesse caso nós vamos ter o hífen. Exemplos: erva doce, pimenta do reino, bem-te-vi e por aí vai. Agora nós vamos aos casos em que não se usa o hífen. O primeiro caso que nós temos, que não se usa o hífen, é quando eu tenho a primeira palavra terminada em consoante e a segunda palavra começada com consoante, mas uma consoante diferente da que terminou a primeira palavra. Por exemplo, a palavra hipermercado não é com hífen. Por quê? Porque hiper termina com R e mercado começa com M. Então, são consoantes diferentes. Então, nesse caso, não tem o hífen. Tá? Outro caso. Em prefixos terminados em consoante, seguido de palavra começada com vogal.
Então, prefixo terminado em consoante mais palavra iniciada por vogal. Por exemplo, superalimentado. Super acaba com R, consoante. Alimentado começa com vogal, A. Então, superalimentado é junto. Por exemplo, outro exemplo aqui. Superhabitado. Aliás, aqui o exemplo é o seguinte. Hiperativo. Hiper termina em consoante. Ativo começa com vogal. Então, hiperativo é junto. Tá? Outro caso. Nos compostos que perderam a noção de composição. O que é noção de composição? Ninguém sabe, no caso aí, ninguém vai pensar que esses elementos eram compostos, que esses elementos são compostos, que essas palavras são compostas, né? Então é o caso de girassol, pontapé, manda-chuva e por aí vai. Outro caso, prefixo terminado em vogal, mais palavra iniciada por uma vogal diferente. Prefixo terminado em vogal, mais uma palavra começada com vogal diferente. Então, nós temos aqui, infraestrutura, extraoficial, e nós vamos ter também vamos dar esses dois exemplos aqui, infraestrutura e extraoficial. Então vamos lá. Infraestrutura. Infra acaba com a vogal A. Estrutura começa com a vogal E. São vogais diferentes? São. Então, nesse caso, não tem hífen. Então, infraestrutura é junto. Outro item é extraoficial. Extra acaba com a vogal A. Oficial começa com a vogal O. São vogais diferentes? São. Então, extraoficial é junto. Outro exemplo é autoescola. Auto acaba com a vogal O. Escola começa com a vogal E. São vogais diferentes? São vogais diferentes. Então, nesse caso, não teremos o hífen. Então, autoescola sem hífen. Beleza? Agora, se o prefixo terminar em vogal e a segunda palavra começar com R ou S, então o que nós vamos fazer? Não vamos usar o hífen e vamos dobrar o R e o S. Então, olhem bem. Prefixo terminado em vogal, mais palavra começada com R ou S, dobramos o R ou o S. É só esses dois aqui que podem ser duplicados, o R e o S.
Agora, as outras consoantes, pelo amor de Jesus, não, tá? Não. Então, por exemplo, contra-regra. Contra começa com, aliás, acaba com vogal. Regra começa com R. Então, aqui, dobro R. Contra-regra, junto e com 2 R's, né? Outro item, antissocial. Anti, acaba com a vogal I. Social, começa com S. Então, nesse caso, eu dobro o S. Antissocial, com 2 S's. Outro caso, microsaia. Micro, acaba com a vogal O. Saia, começa com S. Então, dobro o S. Microsaia com 2 S. Beleza? Agora, o seguinte. Nós temos aqui expressões, compostos ligados por preposição. Compostos ligados por preposição. Nesse caso aqui, nós não teremos o hífen. Nós não teremos o hífen normalmente. Então, por exemplo, ó, pé de moleque, não tem. Dia a dia, não tem. Mão de obra, não tem. Pôr do sol, não tem. Beleza? Agora, atenção. Se esses compostos estiverem relacionados à botânica ou a espécies animais, então, nesse caso, vai ter hífen. Por exemplo, João de Barro. João de Barro tem hífen. Por quê? Porque João de Barro é animal. Então, nesse caso, tem. Né? Por exemplo, copo de leite, que é aquela flor, é uma espécie botânica, é uma espécie vegetal. Então, copo de leite tem hífen. Beleza? Muito bem. Com o prefixo co, não ocorre o hífen. Por exemplo, coadjuvante, então não tem o hífen, é junto, tá? Com o prefixo vice, também sempre vai ocorrer o hífen. Por exemplo, vice-diretor, vice-presidente, vice-rei e por aí vai. Agora é o seguinte. Nós vamos ter agora, com relação ao emprego do hífen, quando eu tenho o re sem acento. Então, nesse caso, eu não vou usar o hífen também. Ó, reeditar, reeleger, né? Então, nesse caso, não tem o hífen. Este foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado. Inscrevam-se no canal. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.